Se você precisa deixar a primeira letra maiúscula no Excel e não sabe como fazer isso, então esse vídeo é para você. Quando trabalhamos com textos no Excel, é bem comum nos depararmos com letras minúsculas, mas que deveriam estar em maiúsculas, como por exemplo, uma lista de nomes, produtos, nomes de cidades, entre outros. E dependendo aí do tamanho da sua lista, pode ser inviável substituir um a um manualmente. Mas a boa notícia é que o Excel ele possui uma função especialmente para fazer essa tarefa, chamada Pri maiúscula. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco mais sobre essa função e também você vai conhecer outras formas de transformar as primeiras letras de um texto ou cadeia de texto em maiúscula. Vamos nessa? Então, para começar, observe neste exemplo aqui, onde eu tenho uma lista de nomes e esses nomes estão com a primeira letra minúscula. Então, em vez de você alterar cada nome manualmente, colocando aqui a primeira letra em maiúscula, aqui na coluna ao lado eu vou usar a seguinte fórmula: igual, Pri maiúscula, abre parênteses. Aqui eu tenho duas opções, eu posso inserir o nome que eu quero converter aqui dentro da fórmula, entre aspas, ou usar aqui uma referência de célula. Como eu quero converter a lista inteira, então o ideal é usar aqui uma referência de célula. Então, eu seleciono aqui a célula que contém o nome, que eu quero deixar a primeira letra em maiúscula, fecho parênteses e teclo Enter. E aí eu vou arrastar aqui a fórmula para aplicar para as demais células da coluna. Então observe que agora cada nome ele passou a ter a primeira letra em maiúscula. Aqui, se você preferir substituir a sua antiga lista pela nova lista, basta copiá-la e colar aqui como valores. Depois você simplesmente deleta os dados aqui da segunda coluna. Em um outro exemplo, vamos supor que você tenha uma lista com os nomes e sobrenomes e ambos com as letras minúsculas. Então, nesse caso, o uso da função Pri maiúscula também vai poder te atender. Ou seja, basta utilizar aqui a função da mesma maneira, conforme mostrado no exemplo anterior. Por outro lado, se você tem uma planilha com textos e frases em células, e você precisa deixar apenas a primeira letra da frase em maiúscula, então você precisará utilizar a função Pri maiúscula junto com outras funções. Então observe neste terceiro exemplo, onde eu tenho aqui na coluna A algumas frases, e eu quero deixar apenas a primeira letra da frase em maiúscula. Então, se eu usar aqui a função Pri maiúscula, eu vou ter aqui todas as palavras da frase com a primeira letra maiúscula, o que de fato não me atenderia neste caso. Então, para isso, eu vou usar a seguinte fórmula: igual, Pri maiúscula, abre parênteses, eu vou inserir aqui a função esquerda, abre parênteses, agora eu vou selecionar aqui a célula A2, que contém a frase, ponto e vírgula, 1, agora eu vou fechar parênteses duas vezes, e vou utilizar aqui o e-comercial para eu concatenar. Agora eu insiro aqui a função minúscula, abro parênteses duas vezes, e vou inserir aqui a função direita, abro parênteses novamente, vou selecionar novamente a minha célula A2 que contém a frase, ponto e vírgula, e eu vou inserir aqui a função numCharact. Abro parênteses novamente, seleciono novamente a célula A2, fecho parênteses uma vez, menos 1, e para finalizar, eu fecho os três parênteses. Agora eu vou arrastá-la aqui para as demais células, e a princípio essa fórmula ela pode parecer até um pouco confusa, mas vamos entender aí como que ela funciona. Então aqui na primeira parte da fórmula, que é Pri maiúscula esquerda A2, 1, a função esquerda ela vai basicamente extrair a primeira letra presente no texto que está aqui na célula A2. Em seguida, a função Pri maiúscula ela vai alterar para maiúscula essa letra que foi extraída. Depois, eu concatenei aqui essa primeira parte com a fórmula minúscula direita A2 numCharact A2 menos 1. Ou seja, a função aqui numCharact ela vai extrair os caracteres da frase que estão à direita menos a primeira letra. Feito isso, a função minúscula ela vai transformar todo o restante em minúsculo. E aí, como resultado, eu vou ter apenas a primeira letra da primeira palavra em maiúscula e o restante tudo em minúsculo. Por fim, um último exemplo, que
que é a automação disso tudo através do VBA. Então, se você precisa alterar uma grande quantidade de dados, usar um código VBA nesse caso pode ser uma boa alternativa para você ganhar mais tempo. Então eu vou usar aqui o mesmo exemplo mostrado anteriormente. Então, para começar, eu uso aqui o atalho Alt F11 para eu acessar o painel do VBA. Depois eu vou acessar aqui a guia Inserir Módulo. E aqui dentro do módulo eu vou usar um código que eu vou deixar no link aí na descrição do vídeo. Então eu vou colar esse código aqui dentro do módulo criado. Feito isso, eu vou fechar aqui a janela do VBA. E agora, para eu executar a macro, basta acessar aqui a guia desenvolvedor, inserir botão controle de formulário. E aí, ao inserir o botão na planilha, basta selecionar aqui a macro que foi criada anteriormente. E aí, para ver o funcionamento, basta clicar aqui no botão e uma janela será aberta para que você selecione o intervalo desejado. Feito isso, basta clicar em OK. E aí observe que o Excel ele vai transformar a primeira letra dos itens selecionados em maiúscula de maneira automática, ou seja, sem que você precise aplicar a fórmula P maiúscula. No link aí na descrição, você vai poder encontrar o código para duas macros. O primeiro para você deixar a primeira letra de cada palavra em maiúscula, conforme mostrado aqui neste exemplo, e o segundo código para você deixar apenas a primeira letra de uma frase em maiúscula, conforme mostrei aqui no terceiro exemplo. Então, o que você achou da dica? Você já conhecia essa possibilidade de deixar a primeira letra maiúscula no Excel? Comente aí abaixo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.